Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. Hoje, no nosso programa, nós vamos trazer o Dr. Raci Filho. Ele é clínico geral e é intensivista e trabalha no setor de traumatologia do Hospital de Emergência aqui de Macapá. Ele tem muita experiência no tema do programa de hoje, que é: quais as consequências de uma queda com quebra de osso na terceira idade? É muito importante para nós. Mas antes de a gente conversar com o Dr. Raci Filho, eu quero pedir a vocês que dêem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, que só assim nós vamos crescer. E quero ouvir também a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na Rua Guanabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na Rua Guanabara 922, no Pacoval. Dr. Raci Filho é muito especial. Ele é traumatologista e entende tudo sobre quebra de osso. Entende tudo sobre os perigos do tombo na terceira idade. Vamos conversar com ele. Salve, Dr. Raci Filho. Salve, meu irmão. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Sempre às ordens, irmão. Pois é. Eu sei que você é clínico geral, intensivista, trabalha no hospital de emergência, né, no setor de traumatologia, e você deve ter muito conselho para dar sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é o seguinte: quais as consequências de uma queda com quebra de um osso na terceira idade? Boa tarde, irmão. É preocupante. Assim, alguém que é acostumado a ter uma vida ativa, a fazer exercícios, e quando ocorre uma queda, que é comum, pode levar a uma fratura de fêmur, principalmente ou de bacia. Isso incapacita a pessoa na melhor idade, levando até a não andar mais. Então, tem que sempre ter cuidado redobrado com a questão de queda. São certos cuidados que podem ser feitos na sua casa: tirar tapete, tirar móveis que estão muito perto, no banheiro, usar aqueles tapetes de derrapante, ou corrimão para segurar. Então, são isso que levam a cuidar de uma pessoa na melhor idade para evitar quedas. Além das fraturas de extremidades, como o fêmur, a bacia, também ocorrem fraturas de mão, de punho. E o pior é bater a cabeça, levar um TCE, que é traumatismo crânioencefálico, complicando a situação de uma pessoa idosa. Pois é, até porque o idoso, ele tem mania de fazer arte, né? Ele se acha capaz de qualquer coisa e acaba sofrendo essas consequências, né? Eu sempre digo que o idoso é uma criança, porque é o nosso ciclo natural. Nós somos crianças, adultos e voltamos a ser criança. Inclusive usamos fraldas, andador e até mingau. Então eu digo que o idoso é uma criança. Pois é. E como criança, também se arrisca à vontade, né? Tem que ser bem cuidado, tem que ter o mesmo cuidado de uma criança com o idoso. Questão de tomada, questão de escorregar, de toda hora estar olhando, observando, é o mesmo cuidado
que a família tem que ter com o idoso como se fosse uma criança. Sim, e além disso, o que o senhor recomenda mais para que o Sempre idoso fazer possa... exames, Pois é, sempre estar fazendo exame nas unidades para ver colesterol, a vista, ver a vitamina D, que é aquela que fortalece os ossos, fazer uma densimetria óssea para ver se tem osteoporose ou não. Osteoporose é o desgaste do osso. O osso de ficar frágil, qualquer baque leva à fratura. Então, geralmente, com a idade vai passando, ocorre uma perda desse cálcio. Então, seria bom todo mês estar fazendo esse check-up para ver como é que anda a saúde do idoso. tá, e a parte de exercício físico? Porque eu acho que o que segura o idoso é o músculo, né? E a gente vai ficando velho e vai perdendo o tônus muscular. Né? Você não acha que o exercício melhora isso? Muito, Luiz, eu sempre digo que velho é o mundo, o idoso ele é experiente, Com você é certeza. experiente. E assim, tem atividades voltadas para a terceira idade, hidroginástica, alguns tipos de academia, musculação que não são tão pesadas, não colocam tanto peso, são feitas. Tem muitas idosas que eu atendo que gostam de dançar. Então, são atividades que são feitas e voltadas para a terceira idade, para não evitar um grau de choque grande. Sim, você diz grau de choque grande por quê? E pode ter exercícios de muito Exercícios impacto, é isso? pesados, que têm muito peso, que alto impacto, e geralmente com o idoso que tem uma osteoporose, uma osteopenia, uma lesão, pode agravar aquilo ali. Então, eu não aconselho uma coisa mais pesada, uma coisa leve, uma natação, uma hidroginástica, uma caminhada, nada muito pesado. Pois essa osteoporose é que você falou, né? Que ela vai roendo o osso, né? Ele vai Isso, perdendo a resistência, é isso? isso. Não, a osteoporose não dói, tá? O seu osso começa a fragilizar e qualquer impacto pode gerar fratura. O que geralmente dói é uma artrose, que é o desgaste das articulações, reumatismo, isso também é uma doença autodegenerativa. Mas a osteoporose, isso aí é comum. Com o tempo vai passando, ocorre essa osteoporose. Mas é sempre bom fazer reposição de cálcio e sempre estar com o geriatra acompanhando a saúde do idoso, ou um clínico geral. Pois é, eu tenho 74 anos, e eu sinto hoje que às vezes me dá medo de pular uma poça d'água, de descer um degrau, certa escada sem corrimão, né? Subir uma cadeira para trocar uma lâmpada, nunca mais. Isso eu não faço de jeito nenhum. Mas eu sinto essa fragilidade, essa falta de equilíbrio. Isso é natural também, né? É natural. Eu sempre digo que nós somos uma máquina. Com o tempo, há desgaste das peças. Então, coisas que o senhor fazia ou que vocês faziam há 20 anos atrás, hoje, se fizer de novo, vai ter um alto custo, uma dor, uma lesão. Então, tem certas coisas que tem que evitar. Perfeito. Esses aparelhos de praça que a gente vê a beça aí pelas praças da cidade, eu acho isso bom. Em princípio, É eu acho legal. Mas, é muito bom, mas toda a prática de atividade tem que ter um profissional do lado orientando, para não fazer uma pois coisa é, eu acho errada. que falta isso na praça. Não acha? Teria que ser um profissional para orientar, ou na falta tem YouTube, tem tutoriais que ensinam, ou se reúnem, contratam um professor, tem como ser feito, mas nenhuma atividade pode ser feita sem orientação do especialista. Perfeito. E essas artes, além da. Quer dizer, você tem algum caso, digamos assim, peculiar, algum caso que tenha acontecido com você dentro de hospital sobre esse assunto? Certa vez atendi uma senhora que ela se queixava de uma dor no punho de muito tempo. Mexia, eu tocava, fazia exame, nada. Quando eu pedi um raio-x, já estava fraturado o punho dela. Ou seja, ela não tinha muita sensibilidade para dor. Isso é outra coisa comum também no idoso. Tem idoso que não tem sensibilidade para dor. Tem uma pouca sensibilidade.
E isso prejudica, né? Porque você não sente dor, você não é sintoma, né? Você não tem sintoma, não é isso? Isso. E que mais? Que mais que você poderia falar sobre esse assunto, já que você está diuturnamente... Você lida muito com idoso lá, né? Lido. E geralmente, ou infelizmente, idoso chegou, caiu, não consegue andar, quase sempre é fratura de fêmur ou de bacia. E o que é complicado é que, dependendo do grau de osteoporose, uma cirurgia não comporta. Então, esse idoso vai ficar acamado pelo resto dos dias. Então, por isso tem que ter muito cuidado com queda. Caiu, não espera 2 dias, 3 dias, uma semana, vai logo. Que é de uma coisa que pode aparecer na hora que não é nada, agravar para uma coisa pior. Entendi. Exatamente, porque ele vai protelando também, né? Isso. Agora, ele não pode operar por quê? É por osteoporose. Porque quando a pessoa quebra um osso, tem que botar uma placa e parafusar. Como é que eu vou parafusar se o osso está poroso? Não segura. Entendi. Entendeu? Aí tem alguns especialistas que fazem outras técnicas, mas a maioria evita. Mas, na dúvida, evite de subir em escada, evite de fazer certas coisas que podem levar à fratura. A gente teve aí caso de Gugu Liberato, né? Gugu Liberato subiu numa escada e acabou morrendo por causa disso. E não era muito alto. E não era nada muito alto, ele estava trocando uma lâmpada, sei lá, fazendo uma Eu besteira. sempre digo que depende de como tu cai. Não é a questão, a altura influencia, mas também a queda e como se cai, que pode gerar um dano, como foi o caso do Gugu. Pois é, não é nem velhice, né? Não é nem... Isso. Ele não é um cara, não era um sujeito idoso, digamos. Mas desequilibrou e já era, né? Isso. E foi por conta do tombo mesmo, né? Foi do como ele caiu. Pois é, e deixou ele nessa situação. Enfim, deu cabo à vida dele. E eu acho que as pessoas têm que se tocar muito nisso. É como você diz, tem que tomar certos cuidados, né? Vamos repetir esses cuidados. Quais são os cuidados que você acha que devem ser tomados? Primeira coisa é passar com um especialista para fazer uma avaliação médica, ver como está as taxas, exame de sangue, tudo isso tem que ser avaliado, como está a alimentação, também uma alimentação adequada evita certos tipos de doença. E cuidados em casa, principalmente. Tirar tapete, tirar móveis que podem tropeçar. Então, todo cuidado tem que ser ter tido com uma pessoa de idade, que é para evitar uma fratura, evitar uma complicação mais séria. E também não deixar a pessoa também muito sozinha também, né? Porque também, pois é, tem que ter sempre alguém acompanhando. Não pode, porque geralmente pessoas de uma certa idade têm tonteiras, pode desmaiar, pode não conseguir levantar da cama por uma situação ou outra, e tem que ter alguém do lado para dar apoio. Inclusive, aconteceu com a minha avó, quando ela estava viva, ela desmaiou uma vez e ficou lá o vizinho que viu ela e teve que dar assistência, e tivemos que colocar uma pessoa para dar um suporte 24 horas. Ela tinha uma cuidadora, mas não era 24 horas. Tínhamos que dar uma pessoa para dar o suporte 24 horas para ela. Sim, acho que isso é o menos que pode acontecer, né? Para preservar, ela dela mesma, né? E como toda criança não queria ninguém, brigava com todo mundo. É por isso que a gente deixou o tempo dela. Mas depois, quando vimos que não tinha como ela mora em Belém, que ela morava em Belém, como ela não tinha como ficar, tivemos que obrigar ela a ficar com a pessoa 24 horas. Que ela não queria. Entendi. E o uso de certos equipamentos, tipo bengala, tipo andador, isso é conveniente, doutor? É inconveniente porque, dependendo da situação, o idoso ele tem uma dificuldade de andar. Aquilo ajuda ele a andar. Dá mais um suporte maior, dá uma mobilidade maior, além de estabilizar ele, evitar quedas. Dá mais segurança para a gente, né? Isso. Eu tenho medo de descer escada, subir nem tanto,
mas na descida eu sinto medo, sim. Eu acho que todo mundo tem medo de descer escada e cair. Isso aí todo mundo tem medo. Pois é, porque você está ali, né? O abismo está na tua frente, é fundo aquilo. Isso. Aí você precisa de um corrimão, você precisa de alguém do lado para ajudar. E às vezes não tem. Então você Justamente. precisa ter pelo menos o corrimão. Né? Verdade. Medicamentos. Medicamentos podem deixar o idoso também meio entregue, né? Meio sem noção, não é isso? Isso. Por isso que sempre é recomendado passar com um especialista para ver a medicação que está usando. Não é aconselhável se automedicar, ir por vizinho, ir por parente, por quem seja. Passe com o especialista para ele passar a medicação conforme a pessoa. Cada medicação é utilizada para uma pessoa. Você não pode pegar a medicação do seu vizinho e querer tomar achando que vai fazer o mesmo efeito, mas não vai. Pode piorar uma situação. Entendi, porque mas deixar você mais vulnerável, né? Você não consegue. Você ficando mais vulnerável, você pode se machucar mais ainda. E está tomando uma medicação que não foi feita para você. Foi feita para o seu vizinho, foi feita para o seu neto, para o seu filho. Então, cada pessoa, uma medicação é adequada. Sim. E o que você gostaria de dizer mais sobre isso? Sobre as consequências de uma queda? Como já foi dito aqui, Luiz, dá diversos agravantes, desde fratura da mão, do punho, a fraturas graves, com um traumatismo crânioencefálico, com uma fratura de bacia e de fêmur, que são mais usuais no idoso. Quase sempre fratura de quadril e de fêmur idoso aparece. E tem uma fratura perigosa também, que é a fratura do cóccix, né? Que é a ponta da coluna. Isso. Né? Porque gera muita dor a fratura do cóccix. E não tem o que fazer, né? Não tem como chegar nele, né? Mas assim, a fratura do cóccix te dá a dor. Mas a maior preocupação que temos quando chega o idoso é fratura de fêmur. E ali vai deixar o idoso sem mobilidade, vai deixar numa cama, vai deixar numa situação que ele perde a qualidade de vida dele. E geralmente pode levar à depressão. Então a nossa maior preocupação quando o idoso chega é a questão da fratura, que faz com que ele perca a mobilidade. E reverter esse quadro é muito difícil, né? Muito difícil. Aí quando chega encaminhamos para ortopedia e de lá o especialista avalia se há possibilidade de operar ou não. Mas o primeiro contato é com vocês, né? Com o traumático. A gente avalia, a gente faz os exames, pede o raio-x, se for o caso, pede a tomografia. E isso é outra coisa. Idoso, a partir de 60 anos, é protocolo. Caiu, bateu a cabeça, tem que fazer tomografia. Porque pode dar algo mais tarde. Então temos que fazer tomografia. E principalmente os ossos que podem fraturar, como eu disse, devido ao desgaste do osso, da mineralização do osso, que é o quadril e o fêmur, que quase sempre idoso caiu, ocorre fratura. No caso da tomografia, seria por causa de rachadura, isso? Não, a tomografia ela é um exame que vem mais profundo. Então a gente vai ver dentro, no caso da cabeça do cérebro, para ver se tem algum sangue. A tomografia cômputa do cérebro, né? É para ver dentro da cabeça e aproveita ver tudo, mas assim é uma coisa mais aprofundada. Porque quebrou, bateu, rachou o crânio aqui, meu Deus do céu, né? Que loucura. Como eu falei, uma situação perigosa, porque a recuperação mais lenta, devido à idade, o metabolismo se torna mais lento. Realmente é uma situação muito, muito frágil, de muita fragilidade para nós, né? Então eu acho que tem que tomar muito cuidado. Doutor, você tem mais alguns esclarecimentos que você queira nos dar sobre esse assunto? Não, só que tem que ter cuidado. Tratem, o idoso tem que ser tratado como uma criança. Tem que ter dado carinho, tem que ter dado todo o amor, porque, afinal de contas, o idoso que construiu a sociedade que vivemos.
foi pela luta de vocês que construiu o que hoje existe. E tem que ser respeitado, coisa que muito tempo não vemos. O idoso não é respeitado. O idoso, não, a pessoa não dá espaço para uma senhora sentar, não dá espaço para um senhor sentar. Eu acho que a educação é primordial para respeitar o idoso de hoje em dia. Exatamente. O idoso está muito... Ele é colocado à margem, né? Ele é colocado à margem da família e da sociedade. Então, às vezes, ele dorme mal, numa cama ruim, num espaço sem conforto, porque ele assim já é um idoso. Então, as pessoas acham que a gente já não presta para nada. Pelo contrário, a gente tem muito o que mostrar ainda, né? Eu sempre digo que o idoso é a nossa biblioteca viva. Vocês têm conhecimento, vocês têm que passar o conhecimento para a gente das coisas boas, para repetir, das coisas ruins para não fazer. Então, exatamente. Tem culturas que o idoso, ele passa a tradição verbalmente. Não existe, antigamente não existia livro. Como é que era se feita a transmissão de histórias? Era o avô contava para o filho, para o neto, e ia passando. Então, isso tem que voltar a ser valorizado. Porque senão... porque, na realidade, essa oralidade é que traz o ancestral para o mundo moderno. É o que traz a nossa experiência para frente. Eu, por exemplo, eu tenho 74 anos e estou produzindo, trabalhando com um computador de última geração, né? Mas nem todo idoso da minha idade consegue entender isso, né? Porque também não procurou saber, não procurou se desenvolver. Então, mas o importante é a gente não parar de pensar, é não parar de trabalhar. Eu acho isso muito importante, não acha? Vocês contribuíram muito com a nossa sociedade. Então, nada mais justo que valorizar seu idoso, cuidando, respeitando e valorizando ele. Meu prezado, foi uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a você por tudo. Eu vou deixar a câmera aberta aqui, se você quiser dar o seu Instagram, seu consultório, enfim, uma forma das pessoas encontrarem você. Fique à vontade. Não, assim, eu sou antigo, eu não gosto de Instagram, não gosto de Facebook. Ainda não. Eu sou da questão antiga, eu gosto de conversar, eu tendo muita gente idosa, muito paciente idoso, porque eu gosto de conversar, gosto de entender do que passou a vida, e uma experiência que eu trago para mim. Perfeito. E como é que as pessoas podem encontrar você? Aí eu vou deixar nas unidades de saúde que eu atendo, aí depois eu vou passar para o Luiz aqui, quem quiser, entre em contato com ele, as unidades, os horários, e pode falar comigo. Pode falar, pode deixar comigo, que chegando em mim eu já passo para você. Não tem problema nenhum. Meu amigo, muito obrigado por tudo e até a próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigado, irmão. Boa noite, um abraço para todos. Amém. Depois dessa entrevista com o Dr. Hass Filho, eu quero lhe mostrar um texto que eu vi numa revista médica. Diz ele: de acordo com as projeções realizadas pelo Ministério da Saúde, o Brasil será a 5ª população mais idosa do mundo em 2030, demandando políticas públicas adequadas com antecedência para o bem-estar desta população. Com o envelhecimento da sociedade, os riscos de cair podem aumentar em razão de múltiplos fatores, desde os desajustes cognitivos até problemas respiratórios. Para os profissionais de saúde, quando o idoso cai, é importante a investigação da causa, uma vez que o evento sinaliza o início de fragilidade ou doença. Viram? Cuidar do idoso é muito importante. Até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.